Boa noite, pessoal. Temos mais uma live hoje e essa é uma live especial porque ela envolve a participação de uma oftalmologista, a Lauren Paiva, que é minha filha também, e nós falaremos sobre síndrome de Sjögren com enfoque no olho. A Lauren já está conosco. Olá, boa noite. Boa noite. Então é uma live realmente bastante especial para nós. A nossa proposta é falar novamente sobre síndrome de Sjögren, mas com enfoque no olho. Né? Então teremos a participação da Lauren, ela pode ficar à vontade, ao momento que ela achar interessante comentar alguma coisa, enfim. E a gente está aí para aprender com ela também. A síndrome de Sjögren é uma síndrome bastante conhecida já, e ela afeta basicamente mulheres. É uma doença que afeta mais ou menos, a relação é de 10 casos para mulheres e um em homem. Tá? Então, é uma doença basicamente da mulher. Como a maior parte das doenças autoimunes, o Sjögren também é mais comum em mulheres. Só que é uma relação bastante alta, né? 10 casos para mulheres e um em homem. Então, é difícil pensar em síndrome de Sjögren em homem. Essa é uma doença, então, autoimune, em que o sistema imunológico desregula e passa a afetar as glândulas que produzem, basicamente, a saliva e a lágrima, né? Então, as glândulas lacrimais maiores, menores, maior e menores, juntamente com as glândulas salivares maiores e menores, são bastante afetadas. E esses pacientes apresentam principalmente manifestações de secura. Então, a síndrome de Sjögren, eu brinco que é uma aridez, né? Uma secura nessas regiões que, às vezes, se torna um grande problema para os nossos pacientes. Né? A causa da síndrome de Sjögren não está totalmente esclarecida, mas há questões provavelmente ambientais, genéticas, ela é mais comum em famílias, é mais comum em pessoas com doenças autoimunes, e então as questões genéticas, ambientais, influenciam no desenvolvimento dessa doença. Do ponto de vista assim, clínico, esses pacientes vão ter, então, os primeiros sintomas da síndrome costumam ser ali relacionados à secura, tanto ocular quanto oral. Lembrar que a síndrome de Sjögren não é uma doença assim que costume afetar pessoas mais jovens. Né? Ela usualmente afeta indivíduos com mais de 40 a 50 anos, então, ali no período perimenopáusico, que os sintomas mais aparecem, mas, enfim, a gente tem pacientes também, crianças, adolescentes e também idosos, né? Não impede da doença surgir. Ela também é uma doença com uma prevalência, assim, que se nós considerarmos a síndrome de Sjögren em primária e secundária, né, ela acaba tendo uma prevalência alta. Né? Ela pode chegar até 2% da população. Nós podemos dividir a síndrome de Sjögren em primária, em que ela vem sozinha, e podemos colocá-la também como secundária, quando ela vem acompanhada com artrite reumatoide, lúpus ou esclerose sistêmica, principalmente essas doenças. Então, se nós colocarmos a síndrome de Sjögren primária e secundária, ela é bastante prevalente. Né? Aliás, quando o Sjögren, né, depois nós vamos falar um pouquinho sobre ele, descreveu essa síndrome, ele observou que a síndrome era mais comum em indivíduos com artrite. Né? Então, ele já tinha observado isso. Então, os sintomas são principalmente de secura, mas lembrar que a síndrome de Sjögren também tem um potencial de trazer manifestações sistêmicas, incluindo envolvimento de articulações, de pele, envolvimento do sistema nervoso periférico e central, do rim, do pulmão. A maioria dos pacientes não apresenta essas manifestações sistêmicas importantes. Um detalhe da síndrome de Sjögren, para tranquilizar um pouco os pacientes que sofrem dela, é que muitas vezes ela permanece estável por muito tempo. Né? E às vezes ela não precisa de um tratamento sistêmico, apenas um tratamento das manifestações de secura. Né? Em relação ao diagnóstico dessa doença, então, nós nos baseamos na clínica. Né? Eu vou falar um pouquinho do ponto de vista
oral, né? Os pacientes, então, apresentam muita secura oral e também infecções frequentes na cavidade oral, candidíases recorrentes, cáries frequentemente pela ausência da saliva. Muitos têm refluxo também, porque a saliva tem um papel de tamponamento do ácido quando ela chega no estômago, e isso pode, então, aumentar a frequência de refluxo, né? Dando azia e queimação. Queria que a Lauren comentasse quais são os principais sintomas oftalmológicos dessa síndrome, né? Quais são esses sintomas, Lauren? Boa noite, é um prazer imenso estar participando dessa live. Então, quando a gente está falando de doença do olho seco relacionada à síndrome de Sjögren, a gente está falando da forma menos comum dessa doença de olho seco, que é aquela que é produzida por uma diminuição da produção lacrimal pelas glândulas lacrimais. A forma mais comum de doença do olho seco é aquela provocada pela disfunção das glândulas de meibômio, que são glândulas palpebrais que produzem uma parte do filme lacrimal. Então, havendo a disfunção dessa parte do filme, ocorre uma maior evaporação do filme lacrimal e isso provoca o olho seco. Então, os pacientes vão chegar para o oftalmologista queixando de sensação de secura ocular, sensação de queimação, sensação de corpo estranho nos olhos, olhos vermelhos. Também pode haver um lacrimejamento por mecanismo reflexo. Também pode acontecer visão embaçada, sensibilidade aumentada à luz, né? Geralmente são esses os sintomas. Certo. Bom, então, dando continuidade aqui, nós sabemos que, então, que a síndrome de Sjögren, ela se caracteriza por essa secura, né? E também por manifestações autoimunes. Ela é uma doença autoimune. Então, frequentemente, nós temos algumas alterações laboratoriais características dessa síndrome. Mas antes de falar dessas manifestações laboratoriais, o componente de boca seca, de secura oral, nós podemos documentar através de alguns testes, como medida da produção de saliva, testes também que avaliam o aumento de glândulas maiores, como parótidas e submandibulares, então o ultrassom e a cintilografia podem ser úteis, e também a biópsia de glândulas salivares menores realizados na porção inferior interna do lábio. E, Lauren, como é que são os achados objetivos, né, pelo oftalmologista do paciente com síndrome de Sjögren? O oftalmo participa do diagnóstico da síndrome de Sjögren fazendo alguns testes que podem ser feitos no consultório mesmo. Então, o primeiro teste que é descrito é o teste de Schirmer, que é um teste em que o oftalmo coloca uma pequena fita milimetrada que insere entre a pálpebra e a superfície ocular. O paciente fica com os olhos fechados por alguns minutos e após a gente pode fazer a leitura a quantificação da produção da lágrima. Então, é um teste que quantifica a produção da lágrima. Outros testes são testes que avaliam os danos em que a inflamação produzida pelo olho seco causa. Então, principalmente quando usamos alguns colírios que fazem colírios correntes, na verdade, que, por exemplo, a fluorescerina e a lisamina verde, elas vão mostrar a superfície da córnea e da conjuntiva também, e se há algum dano provocado por essa inflamação que o olho seco causa. Então, esses são alguns testes que o oftalmo faz para ajudar no diagnóstico. Um comentário que eu queria fazer em cima desse que a Lauren comentou é que o diagnóstico da síndrome de Sjögren, ele é multidisciplinar, realmente. Ele não é feito apenas pelo reumatologista. Então, nós precisamos de outros profissionais, principalmente o oftalmologista, nessa comprovação, né, do olho seco com os testes. E precisamos também às vezes, algumas avaliações do dentista ou de médicos que cuidam da saúde bucal e podem também nos ajudar nesse aspecto.
E também o diagnóstico, quando você tem manifestações sistêmicas, por exemplo, doença neurológica, doença pulmonar, outras especialidades médicas também podem nos ajudar nesse diagnóstico. E às vezes nós recebemos pacientes de profissionais de outras áreas, como pneumologistas, para avaliar uma doença pulmonar intersticial, por exemplo, na suspeita de síndrome de Sjögren. Então, isso é importante, né? Em relação ainda às manifestações clínicas, às vezes a síndrome de Sjögren ela é leve e a principal manifestação é sistêmica. Então, devemos ficar atentos, por exemplo, quando temos neuropatias ou temos doenças pulmonares intersticiais, e esse diagnóstico deve ser sempre lembrado, né, pelos profissionais que estão atendendo os pacientes. Então, o que a gente ensina, por exemplo, é que nós sempre perguntemos para os nossos pacientes se eles têm olho seco ou boca seca no contexto clínico, né, que desperta para essa doença. Comentar em relação, então, ao diagnóstico também, além dos achados orais e oculares, a secura também pode ocorrer em outros tecidos, como pele, também vaginal, né? Secura também nas vias respiratórias. Aliás, às vezes a secura nasal pode até atrapalhar a boca seca, porque a obstrução nasal pode fazer com que as pessoas respirem mais pela boca e seque mais a boca, né? Em relação ainda ao Sjögren, eu queria comentar o risco maior desses pacientes desenvolverem linfomas, né? Linfomas ligados à mucosa, linfomas de células B, não Hodgkin. Então, os pacientes com Sjögren, eles precisam seguir a longo prazo e sempre acompanhar com o seu médico sobre essa possível complicação, que não é comum, na maioria dos pacientes ela não ocorre, mas deve ser acompanhado caso tenha ínguas, adenopatias, né? Tenha aumento de uma parótida. Aliás, a síndrome de Sjögren também se caracteriza por aumento de parótidas de forma recorrente ou às vezes fixa, né? Mas um aumento localizado, um nódulo sobre a parótida, uma adenopatia cervical, um envolvimento pulmonar mais sério, deve nos alertar para manifestações relacionadas a um linfoma. Normalmente esse linfoma não aparece no começo, normalmente depois de muitos anos de doença. Então, é bom que os pacientes fiquem atentos a isso. Gostaria de comentar também que a síndrome de Sjögren ela é mais associada a outras doenças autoimunes, não só o lúpus, a artrite reumatoide e a esclerose sistêmica, mas também as doenças autoimunes de tireoide, sabe? Então, e também doenças autoimunes do fígado. É uma síndrome que acompanha, às vezes, colangite biliar primária e tireoidite de Hashimoto. Então, vamos ficar atentos também a essa situação. Em relação ao tratamento, eu gostaria, então, de comentar que muito do tratamento tem a ver com os cuidados, né, em relação ao olho seco e à boca seca. Em relação à boca seca, é uma queixa bastante chata assim, para o paciente e, às vezes, o tratamento não é muito satisfatório para os nossos pacientes. Algumas dicas, assim, como, por exemplo, manter-se hidratado, né? Ingerir bastante líquido e às vezes não só ingerir líquido, pode colocar água na boca, bochechar e cuspir, isso também alivia os sintomas da boca seca, né? Também o uso de chicletes sem açúcar, balas sem açúcar ou produtos com xilitol podem ajudar também na sintomatologia da boca seca. Ir no dentista regularmente é uma recomendação, por causa do maior risco de cáries que esses pacientes têm. Então, uma boa cuidado dentário é fundamental. E também quando há infecção secundária, normalmente a candidíase, tratamentos para candidíase, seja com antifúngicos tópicos ou sistêmicos, ajudam bastante. O uso da dentadura também precisa ser bem higienizada nos pacientes que apresentam a síndrome de Sjögren. Então, esses cuidados orais são bem importantes. Às vezes nós podemos usar medicamentos sistêmicos para estimular, né, como pilocarpina, mas a tolerância dessa medicação não é muito boa.
O tratamento sistêmico para o componente oral não é muito usado, assim, não há muito trabalho evidenciando que o tratamento sistêmico atual que nós temos disponível funcione bem para essa sintomatologia de boca seca. Em relação às manifestações sistêmicas, há poucos trabalhos mostrando claramente medicações boas ou melhor dizendo, medicações aprovadas assim em bula para pacientes com síndrome de Sjögren. Muito dessas drogas, elas são utilizadas na síndrome de Sjögren baseado em experiências no tratamento do lúpus e da artrite reumatoide. Então, há várias drogas para tratamento da doença pulmonar, sim, para doença nefrológica associada, para doença neurológica associada, mas muito dessas drogas têm a ver com experiências em outras patologias, né? Então, dependendo da gravidade do órgão envolvido, ou do tipo de órgão envolvido, essas medicações imunossupressoras podem ser úteis. Em relação ao tratamento do olho seco, Laura, estamos curiosos aí para saber o que tu tem para nos falar sobre esse assunto importante, aí, já que o nosso foco é no Sjögren e na oftalmologia. Vamos lá. Como é que a gente deve abordar esses pacientes com olho seco? É o oftalmo que deve orientar esses pacientes, né? Não é o reumatologista, né? Outras especialidades. O oftalmo deve assumir esse tratamento, orientar o paciente, acompanhar, às vezes não responde bem, irrita, não funciona, usa pouco. Como é que é isso aí? Me explica. Nos explica melhor. Só lembrar também que, como o linfoma pode pegar parótidas, também pode pegar partes do olho, embora bem raro, que nem nas outras formas, no olho também pode acontecer, mas é raro também. Então, o tratamento sim é feito pelo oftalmologista. A gente tem 2 objetivos no tratamento: melhorar os sintomas dos pacientes e restaurar a homeostase normal do filme lacrimal. Para isso, a gente tem, então, tratamentos não farmacológicos e tratamentos farmacológicos. Então, começando falando um pouquinho dos tratamentos não farmacológicos. A gente educa os pacientes sobre situações que vão piorar a sensação, as queixas deles. Por exemplo, evitar ambientes que são muito secos ou ambientes que ventam muito. Também ambientes que tenham irritantes e poluição, por exemplo, fumaça de cigarro. E também ambientes com ar-condicionado. São todos locais que devem ser evitados para não haver piora dos sintomas. Também a gente pode, então, tentar diminuir a evaporação da lágrima. Isso pode ser feito, por exemplo, o simples uso de um óculos comum pode diminuir a evaporação da lágrima. E também existem óculos especiais que podem ser usados à noite, durante o sono, que são óculos fechados que produzem uma câmera, e isso diminui a evaporação da lágrima, também ajudando no tratamento. Lembrar que existem situações em que é normal que a gente pisque menos. Situações que exijam em que a gente está muito concentrado em alguma coisa, por exemplo, dirigindo ou lendo. Isso faz com que a gente pisque menos e aumente os sintomas do olho seco. Então, sempre durante essas atividades, lembrar de manter o piscar normal dos olhos. Então, no tratamento farmacológico, o oftalmo também deve avaliar se tem blefarite associada. Blefarite é uma condição que é a inflamação crônica da margem palpebral, das glândulas e dos cílios. Essa condição está muito associada ao olho seco. Tem até descrições de 80% de associação. Então, a gente deve tratar sempre essa condição se ela estiver associada junto. Como que a gente trata? Então, geralmente com higiene palpebral, compressas mornas, e às vezes a gente precisa usar antibiótico também para melhorar. As lágrimas artificiais ou os colírios lubrificantes estão sempre indicados para pacientes com olho seco. E devido às muitas formulações que existem e apresentações, a gente encoraja, então, os pacientes a que testem e tentem diferentes colírios
para que se ache aquele que alivie os sintomas e que cause maior conforto. Geralmente, a estivação de uma gota 3 a 4 vezes ao dia é suficiente para os pacientes, mas depende do caso, é claro. Se for necessário uma estivação maior, mais vezes ao dia, sempre preferir aqueles colírios que não têm conservantes. Os conservantes estão presentes em alguns colírios e, às vezes, eles podem também irritar e não ajudar no tratamento. Então, esses colírios sem conservantes, para pessoas que vão usar mais de 4 vezes ao dia, estão indicados. Também existem algumas formulações em géis e pomadas que podem ser usadas à noite, porque elas fazem um efeito mais prolongado. Então, sempre preferi botar eles à noite nos olhos, dentro dos olhos, que eles ficam à noite ajudando a lubrificar o olho. E durante o dia eles não são tão interessantes porque eles podem provocar algum embaçamento devido à composição mais em gel. Quando tudo isso, então, não funciona ou quando o paciente tem uma doença moderada a severa, a gente pode usar outros tratamentos. Por exemplo, existem alguns colírios que ajudam na modulação da inflamação no olho, dentre eles a ciclosporina e os corticoides. Quando bem indicados, podem ser usados também no tratamento do olho seco. Também existem alguns dispositivos que a gente pode implantar na via lacrimal, como os plugs da via lacrimal, que são pequenos dispositivos que a gente implanta no ponto. Isso faz com que a lágrima produzida não seja drenada pela sua via natural, que é a via lacrimal que drena ao nariz. Se esse procedimento, por exemplo, o paciente se adaptar e fizer bem, a gente pode até fazer uma rafia, que é uma sutura definitiva do ponto lacrimal para ajudar o paciente. Sobre os medicamentos que, se houver a boca seca associada, existem alguns medicamentos orais que podem ser usados para ajudar na secreção da lágrima quanto da saliva. Né? Então a gente viu, assim, de uma forma bem detalhada, realmente, o tratamento do olho seco, né? É importante que os oftalmologistas nos ajudem, né? E ajudem os nossos pacientes para que eles tenham uma qualidade de vida melhor. Para alguns pacientes, por exemplo, tem um risco, podem desenvolver complicações graves no olho, né? Eu tive uma paciente que teve úlcera de córnea relacionada ao olho seco, então acabou tendo uma perda desse olho. Não é comum, é raro isso acontecer, pelo menos eu posso me lembrar de 1 ou 2 casos só nesses anos de atividade. Mas esses cuidados com o olho são muito importantes para evitar, né, a lesão de córnea, né, Lauren? Que não sei qual é a tua experiência assim, com lesão de córnea mais séria por olho seco. Não, acredito que a maioria dos pacientes responde bem ao tratamento. Alguns pacientes podem desenvolver alguma forma mais grave de lesão de córnea e aí realmente o tratamento fica mais difícil. Mas geralmente os pacientes respondem bem aos colírios lubrificantes, a essas medidas ambientais. Me lembrei das medidas ambientais. Um óculos, por exemplo, esses óculos que você comentou, lembram um pouco aqueles óculos de natação, né? Que são fechados e que mantêm a umidade ali naquela região, né? Não sei se vocês recomendam esse tipo de óculos de natação, uma curiosidade. Está descrito. Acontece? Sim, está descrito. Tá descrito. Na literatura pode-se trocar aquele elástico que é ruim, né? Um elástico que prende no cabelo. Pode ser trocado por aquele elástico mais de roupa mesmo. E aí favorece um pouco o uso dele. Mas existem até já feitos para isso. E esses óculos com proteções laterais existem, assim? Que podem ser... Sim, sim. Também podem ser... A ótica pode oferecer esse tipo de armação, enfim, né? E o médico pode, de repente, sugerir isso, né? Então, nós estamos chegando no final da nossa live e temos algumas perguntas, né, encaminhadas para mim, previamente a essa live, né? Então, nós temos aqui 4 perguntas. A primeira eu vou responder e as 3 últimas eu vou
passar para a minha convidada, a Lauren, para ela responder. Então, a primeira pergunta é a seguinte. Bom dia, tenho síndrome de Sjögren e gostaria de saber qual especialista trata da secura, na boca principalmente, pois tenho tido muitos problemas em relação a isso. Desde já agradeço. Sim, eu vejo esse sofrimento nos meus pacientes, a boca seca, às vezes é difícil, né? Então, eu acho que isso aí cabe ao reumatologista, né? Buscar essas opções para a boca seca, o dentista também, o odontologista, ele deve também nos ajudar, né? Nos cuidados, deve orientar também, isso. E eu vi na literatura um médico especialista em doença bucal. Eu não sei se aqui no Brasil eu nunca vi isso, talvez nos Estados Unidos tenha essa especialidade, ou se tem no Brasil, eu peço desculpas, eu desconheço, mas, enfim, seria uma boa opção também. Aí eu vou passar então a segunda pergunta para a minha convidada, ilustre. Pode fazer cirurgia refrativa tendo síndrome de Sjögren? Então, a cirurgia refrativa é aquela cirurgia que corrige com laser os graus, né? Que a gente chama miopia, astigmatismo e hipermetropia. A maioria dos livros e literaturas que eu vi mantém a contraindicação para esse tipo de cirurgia para o paciente com síndrome de Sjögren. Principalmente quando tem um olho seco severo, grave. Aí realmente está formalmente contraindicado. Se o olho seco for leve, a contraindicação é relativa. Então, acredito que seja um pesar dos benefícios e prós e contras da cirurgia nesse caso. Porém, a maioria da literatura realmente contraindica esses procedimentos em pacientes, tanto em pacientes com olho seco, quanto em pacientes com doença autoimune do colágeno. Perfeito. Então, vai depender da gravidade, de caso a caso, de estudar isso, né? E da necessidade ou não da cirurgia refrativa, imagino eu, né? A contraindicação, Bom, né? Ou ela é total, ou ela é relativa, dependendo. vamos para uma terceira pergunta. Este nome da doença é de que origem? Como é a pronúncia desse sobrenome? Se for nórdico, quando descobri? Qual é o nome? Da onde é esse nome, né? Que é um nome realmente estranho, né? Como é a pronúncia desse nome, né? E se ele é nórdico, né? Então, aprendemos na Suécia, né? Que a pronúncia é Sjögren mesmo. E Sjögren foi um oftalmologista sueco que descreveu a secura ocular relacionada a manifestações articulares, é isso, né? Isso. 1933, síndrome de Sjögren. Me lembrou também, quando eu fazia residência na PUC, tinha um professor, o professor Carlos Alberto von Miller, que ele me disse, naquela época, que a pronúncia correta era síndrome de Sjögren, né? E a gente teve a oportunidade de perguntar lá na Suécia como eles pronunciavam, mostrando por escrito, né, esse nome, e realmente eles pronunciaram síndrome de Sjögren. Foi o oftalmologista que descreveu mais claramente essa síndrome. Mas o nome síndrome de Sjögren foi assumido em 1965, ali que foi usado esse termo pela primeira vez, síndrome de Sjögren, né? Até ali não se usava esse termo. Bom, em relação à última pergunta que nós temos aqui, o que fazer sem ser só por lubrificante? Eu acho que tu respondeu um pouco isso, né? Mas não sei se tu queres comentar alguma coisa, ou até mesmo repetir. Geralmente o tratamento inicial são as medidas ambientais e não farmacológicas associadas à lubrificação do olho com os colírios, as lágrimas artificiais. Acho que só me faltou comentar sobre uma possibilidade de tratamento para uma doença mais moderada a grave, refratária ao tratamento, que seria um colírio de soro autólogo, que é um colírio com o próprio sangue do paciente, que também a gente está começando a ver mais esse tipo de tratamento.
sim, eu li alguma coisa sobre isso também, sobre soro autôlogo, né? Produzido a partir do próprio sangue do paciente, para os casos mais graves. Em relação a mais algum comentário, a nossa convidada, Lauren, alguma conclusão que tu queira dar antes da gente encerrar essa live? Não, eu deixei os oftalmos que eu lembro desde a faculdade, o pedido do reumatologista, que é fazer a descrição do exame oftalmológico certinho, com as medidas do teste de Schirmer, com as avaliações com a fluorescina e a examina verde, para o reumatologista também saber. Eu acredito que essa interação entre especialidades é muito importante, porque o reumatologista, quando ele encaminha o oftalmologista, ele realmente ele já vem com uma base teórica, né, sobre os testes oftalmológicos, mas ele não tem a prática. Então, às vezes, ele fica sedento dessa descrição, ele quer ali ver, né, aquela descrição. Claro que isso é um plus, né, no atendimento na inter-relação profissional, né? Então, acredito que isso mostra assim, o interesse, né, que o oftalmo tem na descrição e no diagnóstico dessa síndrome, que é importante para o reumatologista, né? Basicamente, o diagnóstico se dá por achados laboratoriais, como testes de autoanticorpos positivos, o FAN, o fator reumatoide, o anti-RO, o anti-LA, né? A biópsia, e também tem muito peso a opinião, a avaliação objetiva do oftalmologista nesse diagnóstico, né? Então, nós temos que valorizar todas essas áreas aí para ter mais certeza do diagnóstico. Então, eu vou encerrar a nossa live. Enfim, foi uma live super especial, em que eu pude ter como convidada super especial a minha filha Lauren Paiva, que é oftalmologista, né, que está fazendo uma super especialização em São Paulo. E teremos adiante novas lives. Eu já estou convocando, e antes de mais nada, convidando, na verdade, né? Meu pai agora convida para um novo assunto. Eu gostaria de discutir uveites. Então, fica um desafio para a gente, nos próximos meses, discutir uveites, né, que é um assunto muito a ver entre reumato e oftalmologia. Com certeza. Um beijo para você, Lauren, um beijo a quem está nos acompanhando e até uma próxima, pessoal. Agradeço. Um beijo para todo mundo e obrigada.